programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Hospital Guarujá, sua nova opção em atendimento. Lâmpadas ON, especializada em iluminação e eficiência energética. Texa Construtora. Dracar Moda Masculina. Restaurante Il Faro. Colégio Lali. Padaria e Restaurante O Rei do Trigo. OCM Contabilidade. Guarujá Convention and Visitors Bureau. Restaurante Bambuzal. E Guarujá FM, amor e alegria todo dia. Estamos lá com mais um programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua TV Guarujá, canal 11, para você que é assinante NET, aqui na cidade de Guarujá, no canal 11, para você que é assinante da NET em todo o litoral paulista, você me assiste aí no canal 4, pela nossa TV Ilha do Sol, além de tudo, com sinal aberto também, de São Sebastião até Peruíbe, tem aí, muito obrigado a vocês aí pelo carinho, muito obrigado pela audiência, você que me assiste no 36 UHF e também aqui no canal 8 da Guaru TV, nossa TV. Hoje eu tenho dois convidados aqui na cidade são da cidade de Guarujá, para você que me acompanha aí em todo o litoral. Primeiro que o assunto interessa a todos, é o aeroporto, né? Nós temos aí o aeroporto que teve suspensa a realização do seu edital e também temos aí a manutenção de uma ADIM, né? A decisão declarou a inconstitucionalidade nas gratificações e assiduidades de pontualidade e produtividade e também de desempenho individual, que era dado a alguns funcionários, principalmente médicos, né, professores. Só que esta decisão do tribunal, o que é que acontece? Ela vai se espalhar por todas as cidades, ela será viral. Então todas as nossas cidades aqui da região metropolitana serão afetadas. A primeira cidade, né, a sofrer as penalidades será a cidade do Guarujá, mas Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Bertioga, enfim, todas as cidades que dão o GAP ou o GDI, né, para os seus funcionários, pode ter a certeza de que isso aqui vai respingar aí no seu município e você também, né, cidadão, então já fique preparado, porque se nós já estamos com problema, estaremos com problemas maiores ainda, e é o que os dois secretários que aqui estão, né, o secretário adjunto de governo da Prefeitura Municipal de Guarujá, o Adilson Cabral, e a secretária adjunta da Saúde aqui do município de Guarujá, a nossa Paula Escudeiro, estão aqui justamente para explicar aí de que maneira o governo aqui da cidade do Guarujá vai trabalhar diante de tanta dificuldade. Primeiro cumprimentando a minha querida secretária adjunta, primeiras damas, né, a nossa secretária adjunta, né, de saúde, que para a gente é uma grande satisfação tê-la aqui conosco, Paula Escudeiro. Paula, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por atender o nosso convite, né, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada a todos, obrigado pelo convite. Tá certo, ela tá falando tão baixinho, né? Mas é que ela é toda delicada mesmo, a nossa secretária, viu? Agora vamos lá, voz de macho, hein? Agora é potência do secretário de governo aqui do adjunto de governo, Adilson Cabral. Cara, Adilson, mais uma vez, para mim também é um grande prazer recebê-lo aqui. O Adilson está falando, pô, Tuca, a primeira vez tô vendo a sua nova bancada aqui. Uma grande satisfação, Adilson. É verdade, olá Tuca, olá a todos os nossos amigos telespectadores que acompanham aí diariamente o seu programa. É sempre um prazer, uma satisfação poder compartilhar com você, estar nessa bancada, e agora a primeira vez essa bancada nova, mas é sempre um prazer podermos compartilhar com os nossos amigos aí as nossas ações no dia a dia e, como eu sempre digo, né, uma responsabilidade nossa que ocupamos cargos públicos, ter esse diálogo com a população, e o seu programa é um instrumento fantástico para isso. Sempre repito isso porque é uma grande verdade. Muito obrigado, Adilson. E olha, eu vou começar com você mesmo, Adilson, já perguntando para você, né, quais são os impactos dessa decisão, né, que declara inconstitucionalidade nas gratificações por assiduidade
pontualidade e produtividade, que é o GAP, né, e o desempenho individual. E gostaria que você explicasse, inclusive aqui para a população, né, as pessoas aqui do Guarujá, os funcionários públicos já sabem do que se trata, mas o cidadão comum talvez não saiba, e principalmente das outras cidades, porque isso vai chegar aqui em Santos, vai chegar aqui em São Vicente, vai chegar aqui na nossa Praia Grande, em Cubatão, aqui em Bertioga, enfim, todas as cidades, São Sebastião e Ilhabela, todas vão, em breve, estarão sofrendo com este enorme prejuízo aí para a força, né, de trabalho das prefeituras. Bom, é verdade, Tuca, a gente está falando aí especificamente sobre uma decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que analisou uma ação direta de inconstitucionalidade, que avaliou a pertinência jurídica, né, a normalidade jurídica do pagamento dessas duas verbas. Então são duas verbas que sempre foram pagas, né, há muito tempo já aqui na cidade do Guarujá. A principal delas é o GDI, a gratificação de desempenho individual, que atinge todos os servidores, né? Então os 6 mil servidores da administração recebem esse adicional de 6% em função do seu desempenho individual, e a gratificação por assiduidade, produtividade e dos médicos que fazem os plantões. Então são duas gratificações que são pagas aos salários dos servidores, e a Justiça considerou que isso é inconstitucional, ou seja, não pode ser pago. E a decisão que considerou isso inconstitucional definiu que isso seria pago até o dia 28 de julho. Então, a gente está agora às vésperas do prazo final. A partir do dia 28 de julho, então, a Prefeitura é obrigada a cumprir a decisão judicial. A decisão judicial tem que ser cumprida, você não pode descumprir, porque senão você acaba tendo outras consequências. Então, isso significa, objetivamente, que a partir agora do dia 28 de julho, esses dois adicionais não poderão mais ser pagos aos servidores. Então, o reflexo imediato disso é, infelizmente, uma perda salarial, né, para todos os servidores indistintamente. Então, é isso que está acontecendo. Essa é uma onda, vamos dizer assim, uma onda nos tribunais que vem ao longo dos últimos anos, onde diversas verbas, diversas naturezas de pagamento para os servidores estão passando por um processo criterioso de avaliação, né? Infelizmente, aqui no Guarujá, nós sofremos a antecipação disso, fruto de algumas iniciativas aí que começaram a questionar um grande avanço que a prefeita Antonieta implementou para toda a categoria, que foi a lei do estatuto, né? A lei complementar 135, que na verdade essa legislação ela compilou, né, fez um apanhado de todos os benefícios que os servidores historicamente já tinham e avançou na questão do estatuto de carreira, implementando as promoções vertical, horizontal, o grande avanço que nós tivemos com a Previdência própria, a nossa Previdência, que é referência novíssima, né, alguns anos de existência, e já é referência para diversos municípios que vêm aqui aprender como foi esse processo de migração do regime seletista para a Previdência. Então, assim, infelizmente, nós tivemos na cidade algumas pessoas que se incomodaram com esses avanços que a Antonieta fez com a Lei Complementar 135 e começaram a ficar provocando a Câmara de Vereadores, o Ministério Público, e o Ministério Público, cumprindo o seu papel, começou a analisar em profundidade tudo isso que já era pago, e estamos tendo essa enxurrada aí de ações diretas de inconstitucionalidade que estão cessando. Então, assim, infelizmente, pessoas que queriam atacar a prefeita Antonieta, que foi isso que aconteceu, né, começaram a provocar esse tipo de ação e fez com que essa onda chegasse primeiro aqui no Guarujá. Você falou muito bem, essa onda está aos poucos avançando e vai avançar para todos os municípios. Ou seja, verbas que eram pagas e que o judiciário está entendendo que está sendo paga de forma adicional ao salário base, o judiciário está entendendo, olha, o servidor, para exercer a sua função, já recebe o seu salário, então não tem por que, além do salário, receber um adicional. Isso... Ou seja, por exemplo, um funcionário que, eu fiz um curso superior, etc e tal, ele sempre recebia uma gratificação, uma graduação a mais, ele perde isso, é isso? Ele vai perder esse benefício que é oferecido? O funcionário que é pontual, aquele que não falha, não falta nunca, né, não fica pedindo licença à torta e à direita, esse cara também perde isso? Como é que funciona?
o Adilson? Então, essa é a questão. Os cursos não, né? Isso é outro adicional. É um outro adicional. Com relação a plano de carreira, promoção. Por exemplo, eu trabalhei e eu tenho direito à incorporação de salário porque eu exerci uma função que é administrativa, diferenciada da minha, isso aí continua? Isso continua. Mas quando você falou que a pessoa que é pontual, realmente a questão é essa, né? Quem não se afasta, quem está sempre presente nas suas atribuições, era premiada com esse adicional. O que a justiça entendeu? Olha, a pessoa cumpriu o horário dela, é inerente, não fez mais do que obrigação. Ela não pode ser remunerada a mais por isso. Então, é uma discussão que o judiciário passa a ser cada vez mais... O judiciário passa a ser mais criterioso, mais rigoroso nessa avaliação desses benefícios. Isso é importante dizer, porque você até citou, né, os demais municípios podem passar por esse mesmo tipo de situação. A gente não sabe se os outros municípios pagam adicionais com esses mesmos nomes, né, GDI e GAP. Eventualmente não, pode ser que tenha outro nome. Mas isso é importante dizer, porque o judiciário não está analisando a nomenclatura do benefício, está analisando o que motiva o pagamento do benefício, independente se chama gratificação por desempenho ou adicional por pontualidade, não importa o nome, né? O que o judiciário está avaliando e julgando incondicional é a natureza. E isso é importante a gente citar, porque também, infelizmente, algumas outras pessoas aí, no mínimo maldosas, começam a falar o seguinte: não, se a prefeita quiser, ela corrige isso, é só trocar o nome do adicional. Não, o sindicato está fazendo corpo mole e não está cobrando a administração, é só trocar o nome, se quiser resolver, resolve. Isso não é verdade, né? Quem está falando isso está querendo enganar as pessoas, porque não basta simplesmente alterar a nomenclatura, porque o judiciário já deu mostras que se você tenta fazer isso, só trocar o nome do adicional, na decisão, o judiciário já falou isso. Olha, não adianta criar uma nova lei com um novo nome, porque você vai estar querendo enganar o Poder Judiciário. Então, quando você pega a decisão, isso está muito claro. Ou seja, próprios desembargadores do Tribunal de Justiça já consignaram isso na decisão. Não venham criar um outro benefício com outro nome para dizer que a inconstitucionalidade cessou. Não façam isso. Então, você vê que o judiciário está cada vez mais criterioso, mais rigoroso nisso. E aí é nessa linha, Tuca. Então, assim, chegamos à conclusão, não dá mais para pagar. E o problema é que a gente conciliou com outro período, que é o período eleitoral. Ou seja, então a prefeitura não poderia realmente, mesmo que pegue lá tudo que a decisão judicial considerou inconstitucional, vamos avaliar a possibilidade de criar um outro benefício que não cometa os mesmos erros. Ok, mas aí conflita com outras duas leis, a legislação eleitoral, que proíbe com que no ano de eleição seja criado novos benefícios para a categoria, e a legislação de responsabilidade fiscal, que proíbe aumento de gasto com o pessoal no último ano de governo. Então, acabou conciliando a decisão judicial e o período que a gente está por conta das restrições, tanto eleitoral quanto da lei de responsabilidade fiscal. Isso impede com que a administração atual possa, de alguma forma, tentar recompor esses benefícios. Então, isso ficou muito claro nessa reunião que tivemos ontem, né? Independentemente disso, foram feitas algumas propostas pelos sindicatos, né? Outros agentes políticos na cidade também fizeram algumas propostas. A administração se debruçou sobre essa proposta, tentou analisar sobre todas as vertentes possíveis e chegou-se à conclusão que tudo que se tentasse fazer nesse período eleitoral ia configurar como um jeitinho, vamos dar um jeitinho. E aí o jeitinho ia ser prejudicial para todos, porque se você cria um adicional que lá na frente vai ser considerado inconstitucional, isso pode ser prejudicial para os próprios servidores, que ao receber isso ficarão sujeitos a uma decisão que determine devolução de valores, por exemplo, com correção de juros. Então, assim, nós temos uma responsabilidade muito grande de não fazer algo que lá na frente possa ser prejudicial para todos. E aí, nesse sentido, nessa reunião ontem, o que foi combinado? O que é possível fazer nesse momento, né? Criou-se uma comissão, a gente sabe até que as pessoas estão cansadas já nessa história de comissão, cria comissão para discutir, mas que nós muito sensatamente ontem na mesa com as duas presidentes, né, dos dois sindicatos e mais outros representantes dos dois sindicatos, chegamos à conclusão seguinte: a gente tem que antecipar essa discussão para analisar os fatores que levaram a decisão judicial a considerar esses benefícios inconstitucionais, avaliar o que é possível ser apresentado como proposta para substituir, para reduzir as perdas salariais,
Só que se a gente deixar para fazer essa discussão só a partir de janeiro, né, no novo governo, isso vai submeter os funcionários, os servidores públicos a um longo período de perdas. Então, a prefeita concordou de já iniciar as discussões numa comissão tripartite, né, a prefeitura e os 2 sindicatos, para que, quando o novo governo, né, depois das eleições, tivesse sido eleito, esse assunto já foi bem detalhado e já tem uma proposta que atenda o que a decisão judicial considerou como plausível, né, a decisão judicial considerou inconstitucional, e que você não perca vários meses no ano que vem discutindo e já leve uma proposta para o novo governo que seja plausível e que tenha sido fruto de discussão com a categoria. Então, por isso que a gente decidiu ontem aceitar a criação dessa comissão. Então, assim, resumidamente é isso. É muito clara a decisão judicial, não pode pagar. Por conta da legislação eleitoral e responsabilidade fiscal no último ano de governo, não pode criar auto-benefício. O que a gente pode fazer, então? Antecipar a discussão, não empurrar o problema integralmente, né, para o novo governo. Vamos tentar mastigar já o assunto ao longo dos próximos meses. Quer comentar alguma coisa, Paula? Só lembrando que o GDI não implica no salário dos médicos socorristas, porque eles têm o GAP. Então, o GDI é somente para os outros servidores. Somente o GAP que é pago para os socorristas. Perdão, o socorrista está fora, é isso? Está fora do GDI, Tá fora, mas está dentro do GAP. Então, no GAP ele perde 6%, é isso? Acho que é mais ou menos 6%, 6% do salário. do salário. Vai perder em torno de 6% do salário, né? É algo assim um tanto quanto complicado. Agora, o secretário Adilson, aproveitando, é que o secretário só pode ficar com a gente aqui na metade do programa, porque ele tem um outro compromisso que já estava pré-agendado. Ele até abriu a sua agenda para poder nos atender aqui e explicar aí ao cidadão da cidade. Falou assim, Tuca, mas eu tenho um compromisso, eu não vou poder ficar até o final. Falei, então, é só para registrar. O senhor comentou, o senhor começou dizendo, né, que tudo isso é obra da oposição, né? Ou seja, tudo começou com a oposição, quando na verdade não começou com a oposição. Isso começa com o seu líder na Câmara Municipal de Guarujá, o vereador Val Advogado, né? Ele é quem provoca toda essa situação. Ou seja, agora eu pergunto para o senhor o seguinte, isso daí é um jogo, né? É coisa para inglês ver, porque dá com uma mão, tira com a outra, a prefeita dá com uma mão, todos os benefícios que o senhor acabou de citar, né, que vão aí para a história, evidentemente, né, da cidade de Guarujá, principalmente do servidor, né, porque aquela história, o servidor tem, todos nós aqui temos que admitir todos os benefícios que eles conquistaram durante a administração da prefeita. Mas chega o líder dela e ele provoca isso. Ou seja, o líder de vocês, do governo, é quem provocou toda essa situação, né, da qual está passando aí. Ele pode até vir aqui contestar de novo, dizendo que não, mas a gente tem as gravações, tem a sessão da Câmara para provar e demonstrar isso, né? Sem contar as ações que acabaram depois entrando aí no Ministério Público. Como é que se explica isso? Se foi o próprio líder de vocês que deu o start para a coisa, secretário? Bom, em primeiro lugar, Tuca, é inquestionável a firme decisão da Antonieta, até porque foi o compromisso que ela assumiu quando foi candidata a primeira vez, em 2008, reafirmou esse compromisso em 2012, e mais do que reafirmar o compromisso, desde o primeiro dia, do primeiro ano do mandato da Antonieta, ela sempre teve essa preocupação de valorizar os servidores, em todas as vertentes. Acabei de reafirmar, né? Isso. Então, Mas ela deu com uma mão e ela mesmo tirou com a outra, com a ação do líder dela? Então não há nenhum motivo, não há nenhuma razão que leve a questionar, colocar em dúvida as ações da nossa prefeita Antonieta. Sim, senhor. Porque o líder de vocês na Câmara é líder de vocês, do governo. Como é que não? Eu tenho que questionar, porque esse senhor é do grupo político de vocês, apesar dele afirmar que ele não é do grupo político, mas é líder. Se é líder, está no grupo político, né? O senhor está entendendo a situação aí? Ou seja, ou foi um ato realmente dele, solitário? O que aconteceu? É isso que eu desconheço. E se foi e causou esse prejuízo todo aos funcionários públicos, por que ele continua como líder da prefeita, né, se comete um ato como esse que vai totalmente ao contrário, de acordo com o que o senhor está dizendo, foi totalmente ao contrário do norte das diretrizes apresentadas pela prefeita?
Bom, Tuca, respeito, né, integralmente a sua opinião, né? Você está colocando a sua opinião. Não é nem minha opinião, eu só estou colocando os fatos. Exato. A minha opinião eu ainda não coloquei, não. E que eu respeito a forma pela qual você está colocando os fatos, mas eu, como secretário da administração da prefeita Antonieta, que faço parte do grupo político da Antonieta, né, há muitos anos, posso falar que tranquilamente em nome da Antonieta. E nunca houve da parte dela nenhuma postura que colocasse em dúvida a firme decisão dela desde o primeiro ano em valorizar e promover avanços para os servidores. Tanto é verdade, Tuca, que o único problema que nós tivemos ao longo dos 7 anos e meio, né, que teria sido causado diretamente pela prefeita Antonieta, foi aquela questão do ano em que teve greve, porque falaram que a prefeita só ia dar 1% de reajuste, e hoje, quem foi contrário à proposta que a Antonieta fez lá atrás de reequilibrar a pirâmide salarial dos servidores, porque essa era a proposta, né? Reequilibrar a pirâmide salarial dos servidores, porque várias categorias tiveram muitos avanços, e outras categorias ainda não tiveram o mesmo avanço, porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E aí a ideia daquela proposta naquele ano era você avançar na chamada parametrização da pirâmide salarial. Tivemos que recuar, porque houve sim uma manipulação da opinião pública, dizendo que só ia dar 1% de reajuste dos servidores, e hoje, quem foi contrário a isso lá, está sentindo os reflexos, porque está falando, pô, prefeita, a gente precisa corrigir a pirâmide salarial. Pois é, quando eu quis fazer isso, vocês não deixaram. Então assim, Tuca, não há nenhuma dúvida do ponto de vista do lado da prefeita Antonieta. Quando eu disse no início da entrevista... Então foi uma ação isolada do seu líder? As pessoas têm que responder pelos seus atos, né? Eu estou falando aqui como representante da prefeita Antonieta, seja como secretário, seja a pessoa que faz parte do grupo de apoio dela há muito tempo. Então, em nome da Antonieta, eu falo muito concretamente. Em nome de outros, eu não posso falar. Mas a gente sabe muito bem que o clima político no Guarujá é muito contaminado porque muitas pessoas queriam sim boicotar, muitas pessoas queriam sim prejudicar a pessoa da Maria Antonieta de Brito, a gestão da Maria Antonieta de Brito, e foram inconsequentes, porque essas ações que queriam atingir a Antonieta, e são várias pessoas na cidade que trabalham dessa forma, ao querer atingir a administração da Antonieta, ou seja, ao querer desgastar a imagem da prefeita, ao querer queimar a prefeita Antonieta, não consideraram que suas ações poderiam ter reflexos que poderiam atingir a todos. Então foi isso que eu disse no início da minha fala aqui no seu programa, Tuca. A gente sabe que tem muitas pessoas e cada um tem que responder pelos seus atos. Só que o ato que provocou isso não veio da oposição, isso aí veio do líder da prefeita, que é o Val advogado, o vereador lá na Câmara Municipal. E cada um tem que responder pelos seus atos. Exatamente. É que estão tentando agora transferir para a oposição, mas como se o ato parte, né, do aliado político dela e líder dela na Câmara Municipal de Guarujá. E eu repito, todas as manifestações da Antonieta foram muito concretas. Eu tenho 4 minutos para encerrar esse bloco, posso até passar mais alguns minutinhos, mas o que me preocupa mais também na sua oratória, na sua explanação, o secretário, é o fato de o seguinte, vamos criar uma comissão, né, para não deixar esse ônibus, sem deixar a coisa mastigada para o próximo governo. Ou seja, a prefeitura, quando fala isso, diz o seguinte para o servidor: sinto muito, não dá para fazer nada, né? Eu não vou fazer nada, né, que o próximo prefeito resolva. É isso que eu entendi, ou não? Não, e as minhas palavras foram muito claras nesse sentido. Todos estão convictos de que por conta não só da decisão judicial, mas por conta da legislação eleitoral e por conta da lei de responsabilidade fiscal aplicada ao último ano de mandato, fazer nada. Não pode ser feito nada. Não pode ser feito nada. Sejam os representantes dos sindicatos apresentaram propostas, outros agentes políticos da cidade que falaram aí, não basta a prefeita querer, basta os sindicatos querer. Então põe no papel qual é a proposta, né? Não colocam no papel. Mas mesmo assim nós fizemos uma análise de todas as possibilidades e a conclusão que se chegou foi o seguinte, Tuca: os advogados, especialistas em administração pública, todo mundo falou, se vocês quiserem criar alguma coisa agora, vocês vão estar querendo dar um passa-moleque no judiciário, e o reflexo disso vai ser muito pior. Então, assim, quando nós começamos a reunião ontem com os representantes do sindicato, por isso que é importante, Tuca, estar aqui no seu programa hoje falando sobre isso. Não, para esclarecer, para falar para os servidores e para a população em geral, tudo que poderia ser feito foi feito.
Tanto é que não podemos esquecer que esse ano nós tivemos um reajuste, ou seja, a decisão judicial foi depois da discussão do dissídio coletivo. E nós tivemos o maior dissídio coletivo de toda a categoria. Aí vai dizer que a Antonieta deu o maior dissídio porque ela já sabia que no dia seguinte ia perder? Então isso, ninguém pode afirmar isso, porque a Antonieta nunca teve uma postura dúbia, né, uma postura de dúvida em relação aos servidores. Isso eu posso afirmar com total convicção, e as ações dela, repito, desde o 1º de janeiro de 2009, sempre mostraram na prática o que é o compromisso dela com os servidores, até porque servidora pública ela também é, né? Ela deixa de ser prefeita e continua sendo professora da rede municipal, o que já é há mais de 20 anos. Então, o que explica esses avanços todos que tivemos para o funcionalismo é a história de vida da Antonieta, é as ações que a Antonieta sempre desenvolveu. Então, dizer que ela deu com uma mão e tirou com a outra, isso não é verdade. Infelizmente, muitos atores políticos jogam com isso, Tuca, jogam com isso, e todos têm que responder pelos seus atos. Isso não existe outras facções políticas. O senhor está conversando com um apresentador que tem noção e tem consciência dos fatos. Eu apresentei para o senhor o seguinte, e eu estou dizendo isso, ela está dando com uma mão e tirando com a outra, ela deu os benefícios, e aqui alerto, e sempre ressaltei aqui todos os benefícios que ela trouxe para a categoria. Só que o ato que gerou a retirada desses GAPs do GDI veio do líder dela na Câmara Municipal de Guarujá. Não veio de nenhuma facção de oposição, né, ou nenhum partido de oposição. Depois sim, depois pode até ter se juntado a um ato inicial que partiu do líder dela, o vereador Val, advogado na Câmara. Né? Foi a partir de uma denúncia dele, foi a partir de uma ação dele. Né? E por isso que eu pergunto, deu com uma mão e tirou com a outra? Né? Qual foi a represália que sofreu o líder? Nenhuma, continua líder aí até hoje. Né? E colocou a situação, coloca os funcionários públicos numa situação, né, deplorável, né? Coloca a própria prefeita, a imagem da prefeita, numa situação realmente ruim, né? Porque ela, na minha concepção, ela deveria sair, um dos marcos da administração dela foi todo o bem que ela prestou aos funcionários públicos, né? Tudo que ela já fez aí pelo funcionalismo público municipal, e agora sai manchado por causa de um ato do líder dela. Por isso que eu perguntei, está dando com uma mão e tirando da outra? Isso não é obra da oposição de vocês, do governo de vocês, né? Isso é obra de vocês próprios, né? Ou seja, dos seus aliados, né? Não de opositores, né? Assim, Tuca, né? Sem querer aqui ficar polemizando, né? Eu também não quero polemizar. Mas tivemos várias tivemos várias ações civis públicas. Eu só tenho responsabilidade de passar a verdade para o povo. Se eu estiver mentindo, só me diga, não foi o Val que fez isso? Né? Não foi ele que apresentou? Né? Se for mentira minha, o senhor pode me contestar aqui. O senhor está faltando com a verdade, esses termos, né? Não é bem assim. Pode falar o que o senhor quiser. Os fatos estão colocados. Foram várias ações civis públicas. Os fatos são verdadeiros. Foram várias ações civis públicas propostas por várias pessoas. Só pegar lá os autores das ações civis públicas, Tuca. Né? Então, essa questão não tem por que dizer que você está com meia verdade, né? Até porque quem conta meia verdade conta meia mentira. Né? Então, não é essa a questão. Não é essa a questão. Eu estou falando a verdade por inteiro. Só por isso que eu só perguntei. Olha, o pessoal pode perguntar, porque, está dando com uma mão, tirando com a outra, né? Então, é isso que eu gostaria que o senhor tivesse justificado. O senhor já até justificou, cada um assume seus atos, né? A prefeita tem um compromisso com o servidor, mesmo porque ela é funcionária e o marido dela também é servidor, também é funcionário público, né, municipal, ou seja, a família é de funcionários públicos. Bom, eu quero agradecer a presença do senhor, secretário. Mais alguma coisa que o senhor queira, né, que o senhor queira esclarecer? Enfim, né, fica aí o espaço aberto para o senhor. Não, como eu disse, sempre, apesar de às vezes ter um momento mais quente, mas eu acho que isso é fundamental. Acho que não foi nem quente, né? Só uma questão de até procurar esclarecer realmente, né? Não, mas trazer à luz aí os fatos. Isso é bacana porque isso mostra, né, o tamanho dos desafios que a gente tem que enfrentar. Né? O tamanho dos desafios que a Antonieta vem enfrentando, sempre enfrentou desde o primeiro dia de governo, e ela não diminui, não baixa a guarda em nenhum momento. Né? A Antonieta é uma pessoa muito persistente e ela passa isso para toda a equipe, então faz parte, né, do nosso jeito de administrar essa cidade, enfrentar esses desafios, não baixar a guarda, não
não temer, né, os reflexos, até porque a gente ocupa, como eu disse, um cargo público e a gente tem que prestar contas das nossas ações. Então, é uma administração que vem aí sempre enfrentando muitos desafios, né, seja agora essa questão da crise econômica, a redução de arrecadação, e a gente não pode deixar a peteca cair, vamos dizer assim, né? A gente compara aí com outras administrações, sejam municipais, sejam até de governos estaduais, a gente está vendo a dificuldade generalizada pelas quais todos estão passando e mesmo assim a gente vem mantendo aí o equilíbrio, mantendo a responsabilidade, porque uma coisa que a Antonieta nos fala nós temos que ter a responsabilidade de encerrar agora esse segundo mandato e entregar a administração de uma forma com que o novo governo não encontre o que ela encontrou quando assumiu em 2009, né? Tem que manter o equilíbrio, independente de todas as crises, todas as dificuldades que a gente enfrenta, e é essa diretriz que a gente segue, Tuca. Então, repito, é muito desafiante, mas é uma satisfação poder colaborar com a nossa cidade nesses termos. Muito obrigado aí pelo espaço mais uma vez. Ô, secretário, parabéns, tá magrinho, tá bonitão, né? Como é que é o nome do seu menino mesmo? É o Thiago. É o Thiago. Thiago, o papai tá bonito, né? Fala sério, né, garotão? Um abraço aí pro Thiago, que tá sempre acompanhando a gente aqui também, no nosso programa. Obrigado, viu, Thiago? O papai, ainda bem que o papai é corintiano, viu? Ao contrário do seu Rafael, que veio aqui com jaqueta do Santos, etc e tal, já tirou meu humor logo cedo aqui. Ainda bem que o Adilson é corintiano, é dos nossos. Gente, obrigado, Adilson, mais uma vez. Eu vou continuar com a Paula Escudeiro, que pouco falou, né? Mas é que o secretário tinha só meio bloco para explanar isso, e são assuntos pertinentes. Eu vou continuar tratando desse assunto durante a semana, já está agendado também com o secretário de governo também, o Leandro Matsumoto, também vai estar aqui com a gente, né, porque a gente tem assuntos também como do aeroporto, né, que é para se tratar, enfim, tem vários assuntos aí essa semana tomando conta da pauta jornalística aqui da cidade do Guarujá, que acaba refletindo, né, para toda a nossa região metropolitana. Eu quero aproveitar aqui e lembrar dos nossos apoiadores, nosso restaurante Bambuzal, do nosso amigo Orlando e também da Marisa, sua esposa. Gente, esse casal bonito está lá esperando vocês, né? O seu Orlando, Dona Marisa, para a gente é um maior prazer, né, tê-los como amigos. E olha, eu recomendo o restaurante Bambuzal, são mais de 30 anos atendendo aqui ao povo de Guarujá, no centro da cidade. Para quem trabalha no centro, para quem mora no centro da cidade, você não vai ficar cozinhando em casa para a senhora e para o seu marido, né? Pega o elevador, desce, vai aqui no Bambuzal, eu recomendo para a senhora. Produtos realmente de primeira qualidade. Você vai lá, vai comer uma torta de bacalhau. O bacalhau é bacalhau do Porto, é coisa fina, é coisa de primeiro. O salmão é salmão chileno de primeira qualidade. Então eu recomendo para vocês, não vem do Alasca não, esse vem do Chile. Eu recomendo para vocês aí o nosso restaurante Bambuzal. Guarujá Convention e Visitors Bureau, vivendo o turismo da cidade o ano todo. A nossa Texa Construtora, são 25 anos, é o jubileu de prata da Texa, se congratulando com todos os amigos, né, clientes e fornecedores. A OCM Contabilidade, desde 1966, auxilia você na abertura, manutenção contábil da empresa. E os amigos aí, o Arthur, o Ronaldo e o Igor, esperando você. Vai lá, leva a sua empresa para a OCM Contabilidade e você vai entender o que é uma assistência contábil de verdade, né? O que é uma contabilidade de primeiro mundo. É OCM. Entra no site e conhece, né, o que é a OCM Contabilidade. O nosso padaria e restaurante O Rei do Trigo, meu amigo, o seu Maneco, a Dona Isida, o meu Vitor, lembrar, todo dia tem pãozinho quente a toda hora, pães especiais, né? 11 horas tem almoço, qualquer hora do dia, você vai lá, toma um cafezinho, bate papo com os amigos, 5 da tarde aquela sopa maravilhosa na padaria e restaurante O Rei do Trigo. Gente, é realmente a melhor da cidade, não tenha dúvida disso. Laboratório Itapema também espalhado aqui por todo o litoral paulista, exames laboratoriais com Laboratório Itapema, nosso colégio Lari Sistema Positivo de Ensino, com o Lari Maternal do Maternal Jardim 2, matrículas abertas imediatas. E você pode fazer a reserva aí para o Fundamental do primeiro ou nono ano, para a reserva de matrículas para o próximo ano letivo. E as nossas lâmpadas ON, né? Lembrando aqui das lâmpadas ON, lâmpada LED é o top, né? 80% mais econômica, você compra pela internet ou visita nosso showroom Lâmpadas ON. É um rápido intervalo, já retorno. De volta com o nosso programa Tuca Júnior na TV,
aqui pela sua TV Ilha do Sol, canal 4 para NET, Baixada Santista e também sinal aberto no 36 UHF. E você, assinante NET aqui no Guarujá, me acompanhando no canal 11, muito obrigado à nossa querida TV Guarujá e na Spin TV a cabo, na Guaru TV, nossa TV, né, no canal 8. Gente, hoje eu estou recebendo aqui no nosso programa, recebi no primeiro bloco, né, o Adilson Cabral, secretário adjunto de governo, e a Paula Escudeira, que é secretária adjunta de saúde, né? E agora o Adilson nos deixou, vamos bater um papo, né, agora com a Paula, que a Paulinha ficou quietinha, falou pouco, né, no primeiro bloco, mas vai falar tudo que tem direito agora no segundo bloco conosco, falando um pouquinho, né, de saúde aqui na cidade de Guarujá. Eu quero aproveitar, lembrar aqui dos nossos apoiadores, Hospital Guarujá. Olha, o hospital é particular, atende a particular e também aos convênios, aos principais convênios, né? Então eu quero que você veja toda a modernidade do Hospital Guarujá, né? O HG tem aí à sua disposição, né, leitos UTI, são fantásticos, de última geração, olha os nossos quartos para internação, os equipamentos que estão à disposição de vocês para os exames, né, também exames laboratoriais. Nós temos lá à sua disposição um atendimento de consultas e especialidades, né? Você pode ligar lá, então você tem um especialista lá para atender você também, né? Ligue primeiro, evidentemente, né? Veja lá as especialidades que estão aí à sua disposição. Precisa de um cardiologista, né? do endocrinologista, precisa aí de um oculista, né? Ligue no nosso Hospital Guarujá, o HG Guarujá, tá certo? Atendimento particular e também a convênios para toda a Baixada Santista. Né? Modernidade, né? Aliada aí ao compromisso de bem atender vocês com uma equipe médica sensacional no HG Guarujá. Gente, eu quero lembrar também da nossa Dracar Moda Masculina, aquela que veste os homens elegantes e os gigantes da nossa cidade. E lembrando aí que o meu amigo Mário, né, quer a jaqueta, né, você vai lá, busca no Mário, moletom. Hoje eu tô com frio do caramba, então aproveitei, estou com 3 blusas aqui e o ar-condicionado ligado a 16 graus, brincadeira, né? Matamos os meus convidados aqui. Aproveitando aí para você vai encontrar tudo para o seu frio, para aquecer aí a sua vida, o seu corpício, né, ali na nossa Dracar Moda Masculina. Isso para toda a Baixada Santista. Então, do magrinho ao gordinho, você vai encontrar sempre, né, o traje certo na Dracar Moda Masculina do meu amigo Mário. É o Bigodão, viu? Chega lá, o Bigodão é ele, é o Mário. Já chega, já vai pedindo desconto, facilidade. Mário é gente boa, vai dar com certeza para você um atendimento VIP, tá certo? E restaurante Il Faro, final da Praia da Enseada, aqui no Guarujá. Você tem o restaurante Il Faro, comida, você vai saborear lá o melhor da cozinha mediterrânea e italiana, então tem muitos frutos do mar, peixes, né, e massas sensacionais. Eu recomendo restaurante Il Faro, final da Enseada, dos meus amigos, o Eliseu, do Júnior e a minha querida Hilda, né? Um grande abraço a vocês e toda aquela equipe sensacional, né? O Edmilson, o Alex, né? O pessoal Marcelinho que está de férias, enfim, todo aquele pessoal bacana que atende a gente lá no nosso restaurante Il Faro. Eu vou continuar aqui a nossa conversa com a nossa secretária adjunta. Paulo, a gente estava falando aqui das gratificações, da queda, né, das gratificações, ou seja, né, com essa decisão aí de inconstitucionalidade, né, caiu a gratificação de assiduidade, pontualidade, produtividade e desempenho individual. E uma das pastas que mais sofrem é justamente a da saúde. Né? A Secretaria de Saúde tem um grande número de funcionários que recebiam justamente aí o GAP, né, de pontualidade e produtividade e até mesmo o GDI. Como é que fica essa situação? E a gente já falava aqui justamente dos médicos, né? E a classe médica, né, com perdão da palavra, é difícil, né? Lógico, tem todo o direito de lutar pelo seu salário, pelo seu dinheiro, ninguém trabalha, né, de graça, isso aí a gente compreende, né? Mas a gente também quer ver em troca, né, um atendimento, um bom atendimento à população. E agora vai ficar esse impasse, né? Os médicos lutando, evidentemente, por um direito que é seu, é sagrado, é o seu salário, e a prefeitura lutando para oferecer um bom serviço, que também é direito, né, do cidadão, a prefeitura lutando para oferecer um bom serviço para o cidadão. Como é que fica
né, a situação agora, né, a partir desse momento, Paula? Ou melhor, a partir do dia 1º do mês que vem, né? A partir que do dia 28, tá até o dia garantido. 28 está garantido. Lembrando, como eu havia falado, o GDI ele não entra no salário dos médicos dos pronto-socorros, somente nos outros servidores, que aí é geral. O GDI é a gratificação por desempenho individual para todos. Somente o GAP, que são para os médicos que trabalham nos pronto-socorros, são os socorristas. Se já era um problema para a gente, né, a falta de médico, arrumar médico, vai ficar pior. Eu não vou esconder isso da população. Então, para a gente, desde a notícia da DIN, a gente já vinha se reunindo com alguns médicos, com o próprio sindicato, para a gente achar alguma brecha, alguma alternativa para sanar essa situação. E é difícil, realmente, porque nem o sindicato, todas as propostas, a gente só mudava o nome, porém a proposta era a mesma, a gratificação, e os juízes entendem que isso não deixa de ser uma obrigação do servidor trabalhar com assiduidade, produtividade e pontualidade. Bom, mediante isso, nós começamos a desenhar algumas ações para que no dia 30 não tenha um caos na cidade com falta de médicos, que hoje já temos. Por quê? Porque a gente não tem a procura do médico, a gente até oferece, mas não temos médicos hoje aqui no Guarujá, não são todos que têm interesse. Ou aqueles que se propõem a vir a trabalhar, chegam na hora e falam, olha, não vou, de última hora. E eu não tenho condições de arrumar um médico em 24 horas, porque os médicos de pronto-socorro, eles são médicos socorristas, eles trabalham um dia aqui, um dia em Bertioga, um dia em São Vicente, e ele já tem a vida dele arrumada. Se eu chamo um médico em cima da hora, eu não vou ter, então eu tenho um claro. E é esse hoje o nosso maior problema hoje na saúde, é a urgência, emergência, a falta do profissional médico. Mediante isso, nós temos algumas outras propostas que levamos até o nosso jurídico para ver a proposta de trabalho de 6 horas, escala médica de 6 horas do médico, que se regularize com o salário, a queda. Para dia de semana, ele tem uma queda de R$ 400 por plantão e final de semana uma queda de R$ 600 por plantão. Ele dá 2 plantões por semana, o mínimo, são 8 plantões. Então o salário dele cai à metade, que não deixa de ser ainda um bom salário diante do outro quadro que eu tenho de médicos na rede, tá? Mas nós estamos desenhando e junto convocamos os senhores médicos, né, das unidades de pronto atendimento, para uma conversa, até para achar soluções e propostas, escutar os médicos. Mas, infelizmente, de 96 médicos, vieram 3 médicos somente para a conversa com a administração, onde a gente estaria ali estudando algumas possibilidades, para você ver o interesse. Então, o que eu preciso ter hoje, e que a gente não tem ainda desenhado, que só vamos saber, porque até isso nós somos poupados pelos senhores médicos, né? Desculpa a fala, mas eu jogo claro, a partir do dia 30, só que a Secretaria de Saúde vai saber o total de médicos que vai nos restar. Que vai estar disponível. Que vai estar disponível para me cobrir as 6 UPAs. Quer dizer, se eu já não tinha médico para cobrir, que eu tenho uma unidade, que hoje eu não tenho médico por falta do profissional, não porque eu não queira contratar, eu não posso contratar, né? Porque eu não tenho legalidade para isso. Fazer uma UES. Nós estamos em período eleitoral, eu não posso fazer nada, eu tenho que manter a minha folha de pagamento igual até o final do ano, porque senão eu entro em improbidade administrativa, eu respondo, e eu não quero responder porque eu sou servidora pública. O ano que vem muda a política, mas eu continuo. Lógico. Sabe? Então, eu tenho valor ao meu nome e ao nome do governo da Maria Antonieta, que eu também não posso colocar o governo em situação de risco. É verdade. Então, tudo isso nós estamos estudando. A possibilidade de plantão de 6 horas, ver o quanto resta e montar somente as UPAs que eu tenha condições de oferecer um atendimento à população, ou até mesmo, se tiver o caos realmente, eu contrato por emergência. E olha, a gente não está longe disso, hein? Pode acontecer realmente uma contratação por emergência. Com certeza. Né? Porque, diante dos fatos, e é o que provavelmente vai acontecer, né? Ninguém está aqui para torcer, pelo amor de Deus, nem me diga isso, porque a gente está falando de vida, de saúde, da vida das pessoas. Né? Então, a gente está torcendo para que dê tudo certo.
Mas olha, já saiba o seguinte, plano emergencial inicial é a redução, né, dos pontos de atendimento. Se tem 6, vai cair para 3, né, e isso depende ainda do número que será ofertado, né, de médicos. Então, se você já não tem médico, por exemplo, lá na Boa Esperança, né, vai continuar sem. Vai continuar sem e de 6 a gente vai reduzir para 3, é o que a Paula está dizendo. Infelizmente, essa é a realidade. Aqui estamos, esse é o nosso legado, né, diante dessa ação. Esse é o legado diante da declaração de inconstitucionalidade das gratificações. Pode realmente chegar aí a um ponto crítico e grave, né, e é isso, é a responsabilidade desse governo. Eu parabenizo até o governo por estar sendo bem responsável e abrindo o jogo com a população. Olha, porque não tá tapando o sol com a peneira. O problema é quando diz, não, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, e a coisa não está. Pelo contrário, estão tendo a responsabilidade de dizer, olha, gente, nós perdemos uma ação e já está grave e pode ficar mais grave ainda. Então, parabéns aí a Paula, parabéns à prefeita, que não estão querendo tapar o sol com a peneira, estão mostrando a realidade nua e crua e justamente no ano eleitoral. Lembrando bem, problemas nós temos. Nós temos o problema do atendimento, tá? É como o Tuca falou, não está a mil maravilhas. O nosso maior problema hoje na saúde chama-se urgência e emergência para cobrir clarões médicos. Mas isso é um problema que não depende da administração. Eu posso agora contratar por emergência, mas eu tenho que contratar pelo valor que os outros médicos recebem. Quer dizer, sem o GAP, o valor do plantão para dia de semana sai por 600, 700 reais. E o médico não vai querer isso. E o médico não vai querer. Então, eu vou ter que rever a carga horária desse médico. Será que por 6 horas ele viria? Então, o plantão de 12 horas passa a ser de 6 horas para cada um? Não sei, regularizar o famoso esquema que a população fala, tem esquema médico. Então, vamos regularizar isso. Eu dou um plantão de 6 horas, ele vem, trabalha às 6 horas e vai embora. Não tem o vínculo, né, com a gente. É pior para a gente? É pior para a população? Não, eu vou ter médico. Agora, a quantidade de médico que eu vou ter, eu só vou saber dia 30 agora. Porque eu vou saber o quanto vai me restar. Porque alguns vão pedir demissão, que já avisaram, mas fica na boca. Os antigos permanecem, mas eu tenho poucos antigos, que eu tenho que trabalhar com esses, que já se propuseram. Eu tenho médicos que já não, a gente arregaça as mangas e vamos embora. Porque agora o limite de plantão, eu posso aumentar o limite deles de plantão, quer dizer, de plantões extras, eu posso aumentar com esse valor. Então, alguns se propuseram a estar ajudando. Mas eu peço à população, é diferente a falta do médico e a qualidade do atendimento. Eu tenho médico hoje em todas as unidades, menos Boa Esperança, que eu não consigo fechar. Por que eu não consigo fechar? Porque eles não querem trabalhar em um único médico. Eles querem sempre trabalhar em 2 ou 3 médicos. Por isso, a minha dificuldade hoje em colocar médico na Boa Esperança. Primeiro que eu não tenho, eu poderia muito bem estar redistribuindo os plantões e colocando o médico lá, mas hoje, infelizmente, eles não querem trabalhar sozinho, muito menos em 2, eles querem trabalhar de 2, 3 plantões. Então, eu peço para a população, não se aflijam, nós não vamos deixar a população na mão, nem que eu sou enfermeira, vou para a ponta atender, não sou médico, mas a gente leva os nossos médicos da atenção básica, a gente já está fazendo uma força-tarefa para não deixar a população na mão. Eu estou conversando com a Paula Escudeiro, que é a nossa secretária adjunta de saúde aqui do município de Guarujá. Paula, e a situação do Hospital Santo Amaro? A gente está vendo aí as manchetes nos jornais, eles alegando que a prefeitura não pagou, tem 2 milhões em atraso. Como é que está essa situação? Quando é que a gente vai poder ver a situação do Santo Amaro regularizada? Mesmo porque, se estivesse regularizada, porque eles alegam que estão aí com o nome sujo, justamente pelos atrasos aí no repasse, né, das verbas para o hospital. Como é que está essa situação? Há possibilidade de regularizar, né, o mais rápido possível esse repasse para o hospital, para que ele possa pagar as dívidas, pelo menos aí com os anestesistas? Como é que está a coisa? Os repasses estão sendo feitos, todos os repasses vinculados estão sendo feitos
sem atraso. Não, vinculados sim, do Ministério da Saúde. O que vem do Tesouro é o Tesouro, o que vai do Tesouro. Então, é a contratação das especialidades. A contratualização está sendo finalizada. Por quê? Porque o nosso jurídico, juntamente com o Tribunal de Contas, pegou uma única linha, que são essas certidões que eles não têm, tá? Para poder regularizar e justificar o porquê que a gente está fazendo uma contratualização com o hospital se não tem uma certidão. Então, nós justificamos, isso está em fase de finalização, provavelmente semana que vem a gente já assina essa contratualização e já dá um aporte maior para o Hospital Santo Amaro. E nós conseguimos fechar ainda a contratualização com essa animosidade, com essa parceria com o hospital, ainda com valor um pouco maior, quer dizer, a gente conseguiu fechar um valor um pouco a mais do que já tinha o ano passado. Então, mais tardar semana que vem, a gente já está assinando essa contratualização. Independentemente, a gestão de pagamento é do hospital, não é nossa. A gente compra o serviço, a gente paga o serviço. Agora, a gestão de pagamento, eu não vou falar aqui porque é uma gestão do hospital, se está atrasado, por que está atrasado, aí a gestão é do hospital. Tá certo. E nisso aí, eu falei em hospital, falei em UPA, eu tenho um minutinho, não tem? Ah, eu não vou deixar de falar não. Né? Então tem o Hospital dos Estivadores aí que está passando apertado aí para funcionar de verdade. Com OS, né? Também com OS, problemas aí com OS. Né? O prefeito aí, o Paulo Alexandre, entregou algumas unidades novas, né, de pronto atendimento, a central, modificou a UPA central, enfim, mas aí o vereador, né, o Marcelo Del Bosco, fazendo algumas denúncias, né, de que o atendimento continua deficitário, né? E a gente já vinha dizendo isso, né? Não adianta entregar imóvel novo sem um projeto, né, de ampliação do atendimento, né? Não adianta eu entregar uma casa nova e a mesma equipe, né? Ou seja, vai atender o mesmo número de pessoas, vai causar o mesmo transtorno, ou seja, né, vai ter fila na porta e aquela casa grandona para atender, né? Só que o atendimento é diminuto porque você não tem funcionário, né, para fazer isso. Então deveria ter se preparado melhor, Paulo Alexandre, e a equipe aí de Santos deveria ter se preparado melhor aí para quando entregasse essas obras, né, ter ampliada também a sua equipe. Eu imagino a dificuldade de Guarujá para ampliar, não consegue, né, manter uma equipe fixa. Santos é outro problema, São Vicente também com o mesmo problema, enfim, todas as cidades passando por um momento terrível, né, na saúde. Paulo, o nosso tempo acabou, muito obrigado a você, né? E a gente deixa espaço aí para seus comentários finais, Paula. Eu agradeço o convite, Tuca, sempre é muito bom vir aqui esclarecer para a população e lembrando a população que eu tenho as unidades básicas de saúde e as unidades de saúde da família, que são a porta de entrada para vocês que precisam de atendimento médico. A UPA é em último caso. Nas USAFs eu tenho médico 8 horas por dia. Então, pessoal, vamos procurar as unidades de saúde e lá vocês vão ter o mesmo atendimento e até uma continuidade do tratamento do que se você for para a UPA, que é um atendimento imediato. Obrigado pelo a secretária falando, hein? Ouviram? Nas USAFs, é uma pena que elas não funcionam até muito tarde. Até 5. É só até às 5. Né? Deveriam ampliar um pouquinho, secretária, um pouquinho a mais aí. Mas lá tem médico. Vai para lá, meu filho. Não tem no pronto-socorro, vai para a USAFA, que o pessoal lá você vai encontrar mesmo. Eu sou cubano, hein? Tem os cubanos, argentinos, tem um monte deles lá atendendo vocês aí nas USAFas aí. E olha, atendem muito bem, diga-se de passagem. Tá bom? Obrigado, secretário. Obrigado, Rafael, da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Guarujá. Abraço ao meu amigo Eduardo Caetano. Né? Antigamente ele marcava a ponta aqui, parecia até funcionário da TV aqui, né? Agora ele está como diretor, não tem mais tempo para nós, né? Um grande abraço, Edu. Gente, a todos obrigado, um abraço, fiquem com Deus.